Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Carlos Otonhão e no vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios de análise combinatória, tá? Vão ser 2 exercícios e eu vou fazer eles de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira vai ser sem usar nenhuma fórmula de análise combinatória e a segunda maneira vai ser utilizando as fórmulas que a gente conhece de arranjo e de combinação. Antes de começar, lembrar você que você pode pausar o vídeo na hora que eu terminar de ler o enunciado do exercício para você tentar fazer sozinho, né? Porque aí quando eu estiver resolvendo, você já tem as suas próprias ideias e consegue entender melhor a resolução que a gente está fazendo. Então vamos lá, bora resolver esse exercício aí. O primeiro exercício é esse aqui. Em uma competição de natação, há 8 atletas, um de cada país, incluindo o Brasil. Primeira pergunta. De quantas formas diferentes podem ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze nesse campeonato? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, princípio fundamental da contagem, que é o quê? Olhar o número de possibilidades de cada medalha. Então, eu tenho aqui 3 espaços, tá? Então, na análise combinatória a gente vai frequentemente pensar nessa coisa dos espaços. Eu tenho um espaço aqui para a medalha de ouro, para a medalha de prata e para a medalha de bronze, certo? E aqui embaixo eu vou escrever a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada medalha dessa. São 8 atletas, não é isso? Desses 8, qualquer um deles pode ocupar a primeira posição, né? Pegar a medalha de ouro. Então eu tenho 8 possibilidades para medalha de ouro. A medalha de prata eu tenho 7 possibilidades, porque um dos atletas já ganhou a medalha de ouro. Então, dos 8 atletas, sobraram 7 possíveis para a medalha de prata. E para a medalha de bronze, a mesma coisa. Eu já retirei 2 atletas aqui, que estão com a medalha de ouro e prata, e tem ainda um atleta possível para a medalha de bronze. Ok? O que eu faço com esses resultados? Eu multiplico. Esse é o princípio fundamental da contagem, né? Se eu tenho 8 maneiras disso acontecer, 7 maneiras diferentes disso acontecer e 6 maneiras diferentes disso acontecer, o número total de maneiras de acontecer essas 3 coisas, né, é o produto das possibilidades, ok? Então, basta fazer esse produto aqui, beleza? Que no caso dá 336, ok? Então são 336 maneiras de distribuir essas medalhas de ouro, prata e bronze. Bom, aí na letra B, pergunta o seguinte. Entre esses atletas tem um brasileiro. Em quantas dessas aqui, o atleta brasileiro está incluído entre os primeiros? Ou seja, o Brasil é medalhista aí nessa competição. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora fixando um dos atletas, tá? Então, de novo, tem os 3 espaços aqui. E eu vou fixar aqui, por exemplo, o brasileiro como medalhista de ouro, tá? Seria ótimo, né? O Brasil ganhar a medalha de ouro. Tenho aqui a medalha de prata e a medalha de bronze ainda disponíveis, correto? E aí vou contar o número de possibilidades do mesmo jeito que a gente fez. Primeira coisa que eu pergunto é quantas possibilidades eu tenho para a medalha de ouro? Nesse caso eu só tenho uma possibilidade, correto? Porque eu já escolhi. Eu sei que o brasileiro tem que estar na primeira posição. Depois eu tenho 7 possibilidades para a medalha de prata, porque já tirei um aqui, que é o brasileiro. E tenho 6 possibilidades para a medalha de bronze. Também tirei um aqui, tirei o brasileiro e a medalha de prata. Mesma coisa, não é isso? E aí multiplico esses resultados, tá? Aqui, 42. Beleza? Bom, mas o Brasil, para ele estar no pódio, ele pode estar com a medalha de ouro, prata ou bronze. Então agora eu analiso a outra possibilidade. Analiso aqui, ó. Aqui tem a medalha de ouro, certo? Aqui é o brasileiro, certo? E aqui medalha de bronze. Esse aqui ficou bem ruim, porque BR pode ser o brasileiro, pode ser bronze, né? Vou colocar assim, BRO, assim, Ozinho, tá? Beleza. Mesma coisa a gente vai pensar. Olha só, o brasileiro eu já escolhi, então só tem uma possibilidade para esse aqui, que é o medalhista de prata. Eu tenho aqui 7 possibilidades para medalha de ouro, correto? Porque um atleta já está aqui, dos 8 sobraram 7. Agora, 2 atletas já ocuparam a posição ouro e prata, sobraram 6 atletas para a posição bronze, ok? De novo, 7 vezes 6, 42.
E a última possibilidade é, eu tenho aqui o medalhista de ouro, tenho aqui o medalhista de prata e o Brasil ficou com a medalha de bronze. É exatamente a mesma coisa. Tem uma possibilidade aqui, que é o atleta brasileiro, tá? E aqui eu vou ter 7 para ouro, 6 para prata. Mesma ideia, beleza? Multiplico tudo, dá 42, ok? Bom, aí a pergunta é, o que eu faço com esses números aqui? O que eu tenho que observar é o seguinte, eu dividi em 3 casos. Esses casos não podem acontecer simultaneamente, né? Ou o Brasil ganha medalha de ouro, ou ele ganha medalha de prata, ou ele ganha medalha de bronze, se só tem um atleta brasileiro, certo? Então aqui é ou acontece isso, ou acontece isso. O que eu vou fazer? Vou somar todas essas possibilidades, porque eu dividi em casos, tá? Pode acontecer isso, ou isso, ou isso. Somando todas as possibilidades aqui, eu tenho 126 possibilidades, tá bom? É isso daí. Então esse é um jeito de resolver sem precisar usar a fórmula nenhuma, gente. Então a análise combinatória dá pra gente fazer tudo sem as fórmulas, tá? Mas eu consigo resolver também esses exercícios usando as fórmulas que a gente aprende na escola de análise combinatória. E aí como que ficaria nessa situação? Usando as fórmulas. Então observa. Primeira questão, letra A. Eu tenho 3 posições, não é isso? Tenho 3 posições e tenho 8 atletas para ocupar essas 3 posições. A ordem aqui importa, porque as posições são diferentes. Eu tenho um para primeiro lugar, outro para segundo, outro para terceiro. Então isso aqui está diferenciado, essas posições são diferenciadas, não é isso? Então o que eu vou fazer? A gente vai usar a fórmula que a gente conhece como arranjo, tá? Arranjo. Como que é a fórmula do arranjo mesmo? É assim, ANP. Eu tenho N coisas para ocupar P espaços, tá? E a fórmula é essa, é N fatorial sobre N menos P fatorial, correto? E aí, qual que é a questão aqui? Eu tenho 8 atletas para ocupar 3 posições, ok? Lembrando que essas posições estão discriminadas, ou seja, eu tenho a posição primeira, segunda e terceira posição, tá? E aí, a conta que eu vou fazer é essa, 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, ok? E aqui dá, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Aí a gente precisa cancelar esses fatoriais. Se você tiver dificuldade para cancelar fatoriais, vai nesse vídeo aqui, esse vídeo que é só sobre isso, só sobre cancelamento de fatoriais. O que a gente faz aqui então? Vou abrir esse 8 aqui até chegar no 5 fatorial. Por que o 5 fatorial? Porque é o que tem lá embaixo, tá? Abri aqui, chegou no 5 fatorial. Por que eu cheguei aqui no 5 fatorial? Porque aí eu posso cancelar. Eu cancelo todo mundo que está aqui no 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancelo com 5 fatorial aqui também. Ok? Qual que é o resultado que eu tenho aqui então? 8 vezes 7 vezes 6. Olha só que coincidência que deu exatamente 8 vezes 7 vezes 6 que a gente tinha aqui. Beleza? Ok. Então é 336 aqui também. Beleza? E aqui, na letra B, como que a gente faria utilizando a fórmula do arranjo? Bom, gente, eu não tenho como escapar da restrição, tá? Quando a gente fala que o brasileiro tem que estar no pódio, a gente criou uma restrição. Então eu não tenho como escapar disso aqui. Eu tenho que o brasileiro ocupa uma das posições. Então ele já está lá. Então o que eu tenho que escolher? Eu tenho que dividir em casos, do mesmo jeito, tá? E aí eu coloco assim, Brasil em primeiro, Brasil em segundo e Brasil em terceiro. São as 3 possibilidades que a gente tem, correto? E aí, em qualquer uma das 3 possibilidades, como a gente viu, eu tenho que escolher apenas os outros 2 atletas. Então, no fundo, o que eu tenho? Eu tenho dos 7 atletas que sobraram, né? Já tirei o brasileiro, que ele já está no pódio. Dos 7 atletas é bom, né? Atletas que sobraram, eu tenho que escolher 2 para estar com o brasileiro no pódio, certo? Pronto. É arranjo de 7
tomados 2 a 2. Então, vou fazer 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, ok? E aí vai ser o quê? 7 fatorial sobre 5 fatorial. Vou fazer o cancelamento do mesmo jeito. Abro o 7 fatorial aqui até chegar no 5 fatorial, ok? Quando chegar aqui no 5 fatorial, a gente vai lá, ó, corta. O que eu encontrei aqui? 7 vezes 6, que é 42, tá? Esse 42 aqui representa uma dessas três possibilidades, não é isso? Como eu tenho 3 aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer 3 vezes 42, tá bom? Que são essas três situações. Nas três situações, eu só preciso escolher os outros 2 atletas que vão ocupar o pódio junto com o brasileiro, tá bom? Então, fazendo isso aqui, eu tenho o mesmo resultado que a gente encontrou antes lá, 126, beleza? Espero que tenha ficado clara essa questão aí. Qualquer problema, comenta aí o que vocês acharam, né? Aproveita e dá uma pausa aí para você dar um tinino aí no vídeo, beleza? Vamos para a próxima questão então? Então, vamos lá. Esse daí então é o segundo exercício. Vamos lá. Cada peça de um dominó apresenta um par de números de 0 a 6, não necessariamente distintos, né? Acho que vocês já devem conhecer as pecinhas de dominó, não é? Como é que são as pecinhas de dominó? Elas são retângulozinhos, né? Assim, que lindo no retângulo, ó. Divididos ao meio, de forma que aqui tem um número, sei lá, 1, e aqui tem um outro número, sei lá, 3, por exemplo. Só que é no formato de bolinhas, né? Então seria assim, uma bolinha aqui e 3 bolinhas assim, igual nos dadinhos, não é isso? Esse é o dominó. Então ele apresenta sempre 2 números. Aqui eu estou falando que eles não são necessariamente distintos, porque tem peças de dominó que têm números iguais, né? Inclusive, quando você está jogando dominó, quem começa o jogo é sempre quem sai com essa peça, que é a peça que tem o 6-6. Beleza? A pergunta é, quantas são as peças do dominó, né? Essa letra A é só para a gente se nortear, tá? Porque assim, é muito fácil você fazer uma busca aí rapidinho e você acha que um dominó tem 28 peças, tá? 28 peças. Mas como que a gente conta isso usando as técnicas de análise combinatória? Essa que é a questão, beleza? Eu sugiro que se você ainda não pensou nisso, nessa questão, dá um pause, tenta pensar primeiro e depois você me acompanha aqui, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que geralmente as pessoas erram nessa questão é o seguinte, eu estou falando que são números de 0 a 6, não é? Então se são números de 0 a 6, a gente está iniciando a contagem do 0, então são 7 números, tá? São 7 números. Começa no 0, né? Depois tem do 1 ao 6, então total 7. Né? E não 6. Às vezes as pessoas confundem aqui e colocam 6. Bom, e aí como é que a gente faz para contar? Tem várias maneiras da gente fazer esse exercício, várias maneiras diferentes da gente contar. Mas a primeira maneira é você pensar em quantidade de possibilidades mesmo. Eu tenho esse retângulozinho aqui, certo? E aqui eu vou colocar um número de possibilidades para cada espaço. Então, eu tenho nesse espaço aqui, eu tenho 7 possibilidades, correto? E nesse espaço aqui, também tenho 7 possibilidades. Usando o princípio fundamental da contagem, de um jeito bem rápido e simples, o que a gente faria? Vou pegar os 7 possibilidades para esse, e 7 possibilidades para o segundo, porque pode repetir. E aí, qual número a gente encontra aqui? A gente encontra o número 49. Não é isso? Bom, só que 49 está muito longe do valor real aqui, que é 28 peças. O que significa aqui? Né? Esse valor, então, aqui de 28 é para a gente ter alguma noção do que a gente está fazendo de errado. Porque deveria dar esse resultado. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Certamente a gente está contando peças a mais. Bom, mas que peças são essas que a gente está contando a mais? A gente está contando as peças que têm os números trocados. Então, por exemplo, essa peça aqui é a peça 1, 3, correto? Do jeito que a gente está contando aqui, a gente também está contando a peça 3, 1, tá?
Por que nessa contagem a gente conta a peça 3, 1? Eu sugiro sempre, quando a gente estiver na dúvida, tentar fazer uma lista. Tenta fazer a lista de todas as peças. Observa que quando eu coloco que tem 7 possibilidades para o primeiro, eu estou dizendo assim, ó, eu posso fazer qualquer combinação. Imagina que eu tenho a lista aqui, 1, 2, 3, até o 7. E aqui outra lista, 1, 2, 3, até o 7. Significa que eu posso fazer qualquer combinação do 1 com todos os outros, não é isso? 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, até o 7. Isso significa eu colocar aqui 7 possibilidades para o primeiro e 7 para o segundo. Porém, quando eu considero que o primeiro é o 3, eu também estou contando essa possibilidade aqui do 3 com 1, o 3 com 2, o 3 com 3. Note que eu estou contando a possibilidade do 1 com 3 e também estou contando a possibilidade do 3 com 1, certo? E aí eu estou contando essas duas pecinhas aqui como se fossem peças diferentes, quando na verdade elas são a mesma peça, porque a peça de dominó, como ela é de pontinhos, né? Ela é de pontinhos, você pode girar ela que continua a mesma peça, correto? Então eu estou dizendo assim que teria duas peças iguais, um 3 e a peça 3, 1, que são a mesma, e não tem. Então o que eu preciso fazer para corrigir esse erro, para corrigir essa conta aqui que a gente fez a mais? Eu preciso subtrair todas as peças que a gente contou duplicado, tá? Quais são as peças que a gente contou duplicado? São as peças que têm números diferentes, tá? Então o que eu preciso contar? Todas as peças com números diferentes. Quantas são as peças com números diferentes? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, pega lá o nosso retângulo, tá? Para o primeiro espaço eu tenho 7 possibilidades, correto? E para o segundo espaço eu só tenho 6 possibilidades. Por quê? Porque eu quero que os números sejam diferentes. Então eu não posso repetir o número que eu coloquei aqui embaixo. Então as peças com números diferentes são 7 vezes 6, que dá 42. Opa, mas olha só, ainda está 42. Se eu pegar 49 menos 42, aí vai sobrar o quê? Vai sobrar só 7 peças, né? E não tem só 7 peças. Por quê? Nesse 42 a gente está contando também de novo, né? 1 com 3, 3 com 1. Porque quando eu coloco 7 possibilidades aqui, eu estou considerando que qualquer um dos 7 pode ocupar a primeira posição. E qualquer um dos diferentes do primeiro pode ocupar a segunda posição. Então, de novo, eu estou contando repetido, certo? Mas eu posso pegar esse número, né? Posso pegar esse número e dividir por 2. Isso significa que eu estou contando só o 1 com 3, né? O que eu contei duplicado eu estou dividindo por 2. Então, vou pegar 7 vezes 6 dividido por 2 é 42 sobre 2, que é 21, ok? Então, são 21 peças, né, que eu estou contando a mais. Né? Eu estava contando como 42 quando são só 21. O que eu vou fazer então? Total de peças que a gente tem vai ser o quê? 49 menos as 21 que eu contei repetidas. 49 menos 21 dá as 28 peças do dominó que a gente tinha lá. Agora, na letra B eu pergunto o seguinte: e se os números fossem de 0 a 8? Né? Se em vez de ser os números de 0 a 6, tivesse os números de 0 a 8, quantas peças teriam esse novo dominó? O que eu vou fazer? Vou repetir o processo que a gente fez nessa conta aqui. Tá? Qual foi o processo que a gente fez? Primeiro a gente considerou que poderia ser qualquer coisa, não foi? Então, todas as peças, contando repetido, eu vou ter 9 possibilidades aqui e 9 aqui. 9 vezes 9, 81. Mas eu já sei que eu estou contando essas peças em excesso. Quais que eu estou contando em excesso? Eu estou contando duplicada as peças que têm números diferentes. Quantas são essas peças que têm números diferentes? 9 possibilidades para o primeiro, 8 possibilidades para o segundo. Isso aqui eu estou contando duplicado ainda. 9 vezes 8, correto? Dá 72. Ok? 72. O que eu vou fazer com esse número? Vou dividir por 2 para descontar o duplicado, né? Vou descontar esse duplicado aí. E aí eu vou ter aqui 36, não é isso? 36. Então são 36 peças com números diferentes.
Então, esse número aqui eu estou contando duplicado, né? Eu estava contando como 72, quando são, na verdade, só 36. O que eu vou fazer? O total de peças vai ser 81 menos 36. Ok? Então é só fazer 81 menos 36, que vai dar 45. Ok? Então, se eu tivesse um dominó com os números de 0 a 9, 0 a 8, eu teria 45 peças nesse dominó. Beleza, pessoal? Então, observa que a gente contou em excesso e depois descontou alguma coisa aqui. E o cuidado que a gente teve que ter foi com as peças com números diferentes, porque a gente estava contando elas duplicadas. Estava contando aqui 72 peças. Beleza? Qual que seria um outro jeito de fazer? Tem uma outra forma da gente fazer. Eu poderia pegar e simplesmente usar o arranjo para contar as peças diferentes, tá? Por exemplo, faço o arranjo de 7, escolhe 2, e aí eu estaria escolhendo aqui as peças, o número de peças diferentes. Seria 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Ok? Só que quando eu faço isso, eu vou encontrar de novo o 42, porque eu estou contando 7 possibilidades para o primeiro, 6 possibilidades para o segundo. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, de novo, eu vou estar contando as peças com números diferentes duplicado. Tá? Tem uma fórmula, que é a fórmula da combinação, que resolve esse problema para a gente. A combinação de N escolhe P. São N objetos tomados P a P, né, em quantidade P. O que a combinação tem de diferente? Ela já desconsidera a ordem. Ela é um tipo de contagem de possibilidades para quando a gente não tem que considerar a ordem das coisas. Então eu não tenho a primeira pecinha, a primeira posição e a segunda posição, como é o caso do dominó. Né? Quando eu penso no dominó, não tem o lado de cima e o lado de baixo. Né? O lado de cima e baixo são os mesmos, porque eu posso girar a pecinha. Então não tem privilégio entre as pecinhas. O que eu preciso escolher é simplesmente 2 números para colocar ali naquelas pecinhas. Então eu vou usar essa fórmula aqui. Ó. Qual que é a fórmula da combinação? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Diferença pequena aí da fórmula do arranjo. Tá? Com isso eu vou estar contando todas as peças que têm números diferentes de uma vez. Tá? Então, na letra A, por exemplo, eu já poderia usar direto, fazer assim, ó, combinação de 7 tomados 2 a 2. Então ficaria 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Fazendo a continha, simplificando, ó, 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Vou abrir esse 7 fatorial aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, correto? Aqui já tem o 2, fatorial é 2, e o 5 fatorial eu vou deixar ele aqui para cancelar, né? E aí eu posso cancelar aqui, ó, 5 fatorial com 5 fatorial. O que sobrou? 7 vezes 6 sobre 2. Então é a mesma conta que a gente tinha feito lá, 21. O que são essas peças aqui? São as peças com números diferentes. Eu já contei as peças com números diferentes. Agora eu preciso contar as peças com números iguais, não é? Como é que eu conto essas peças com números iguais? Gente, só tem os números de 0 a 6, não é? De 0 a 6. As peças que têm número igual, elas têm um número igual. Só tem a possibilidade de ser, por exemplo, 0 e 0, né? Ou 1 e 1, ou 2 e 2, e assim por diante. Beleza? Então, quantas peças com números iguais a gente tem? 7. Né? São as peças de 0 a 6, quando eles estão repetidos aqui. Eu faço, ó, 21 mais 7, 28. Então, outro jeito da gente fazer isso daí, observa que quando eu faço a combinação, ela já desconta para mim. Esse 2 já aparece aqui, ela já desconta para mim a contagem repetida que a gente tinha feito. E aí a mesma coisa a gente vai fazer com números de 0 a 8. Né? Primeiro eu conto as peças com números diferentes e depois eu conto as peças com números iguais. Então as peças com números diferentes, está tranquilo,
que eu vou fazer a combinação de 9, porque agora eu tenho 9 números possíveis. Combinação de 9, escolhe 2. 9 fatorial sobre 2 fatorial, 9 menos 2 fatorial. Simples assim. Vou fazer a continha, preciso simplificar, né? Aqui, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, já estou adiantando, porque eu sei que aqui vai dar 7 fatorial, né? Sobre 2 fatorial vezes 7 fatorial. Esse 2 fatorial é 2, né? Então, esquece esse fatorial aqui, ó. É 2 vezes 7 fatorial. Melhor assim. Cancela aqui. Vai sobrar o que a gente tinha achado lá. 9 vezes 8 sobre 2, que é 36. 36 aqui é o número de peças com números diferentes. E as peças com números iguais? São 9 números disponíveis. Então são 9 peças. Não é isso? Soma os dois aqui. 45, que é o mesmo resultado que a gente tinha achado lá. Ok? Gente, eu sei que esses exercícios às vezes são meio confusos, né? A análise combinatória é assim, cada exercício é um exercício diferente, então a gente precisa fazer de um jeito diferente, precisa pensar de uma coisa diferente, mas eu espero que tenha ficado claro aí as formas de fazer esses dois problemas, utilizando as fórmulas que a gente aprende na análise combinatória, fórmula de arranjo e combinação, e sem utilizar essas fórmulas, tá? Espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos assim, resolvendo exercícios, comenta aí, fala para mim. E se ficou alguma coisa aí, alguma dúvida, algum problema, é só comentar aí que a gente vai trocando ideias aí nos comentários. Beleza? Pessoal, é isso aí. Bons estudos e até os próximos vídeos aí. Valeu!